Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação, mais uma oportunidade de estarmos reunidos para clamar, para pedir, para desejar a presença do Senhor. E hoje, de modo muito especial, hoje eu estou muito feliz de poder rezar com vocês no dia justamente dos meus avós espirituais de São Luís, Santa Zélia, Martã, os pais de Santa Teresinha. Hoje, 12 de julho, nós temos a graça de lembrar constantemente, lembrar inteiramente da vida desse casal que foi tão exemplar e tão essencialmente santo na sua forma, no seu cotidiano, capazes de cuidar justamente de 5 filhas, ao ponto de fazer com que todas elas entrassem no mosteiro e todas elas hoje se encaminhando para a santidade também. Uma delas nós sabemos, nós conhecemos muito bem, que é nossa padroeira, minha madrinha, Santa Teresinha. Que possamos assim rezar, pedindo a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo e a intercessão de São Luís e Santa Zélia, para que assim sejamos mais e mais encaminhados, ensinados, assim como eles ensinaram suas filhas, que sejamos também ensinados por eles a buscar essa santidade. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira leitura, livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar semente, para plantio e para alimentação, assim a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia para mim, antes realizará tudo que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Visitas a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramaram águas e preparam o nosso trigo. É assim que prepara a nossa terra. Vós a regais e aplanais, os seus sulcos com a chuva amoleces e abençoas as sementeiras. O ano todo coroas com vossos dons, os vossos passos são fecundos, ó Senhor. Transborda de fartura onde passas, brotam pastos no deserto. As colinas se enfeitam de alegria e os campos enchem-se de rebanhos. Nossos vales se revestem de trigais, tudo canta de alegria. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Pois a criação foi sujeita à vaidade e não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção, e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito. Estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação do nosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele, por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se. E enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram no terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas.
Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 70, de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos então aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas em parábolas para o povo? E Jesus respondeu: Porque a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: Vocês vão ouvir sem nada entender, vão olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os seus ouvidos, e nem compreender com o seu coração, de modo que se convertam e os cure. Felizes são vocês, porque vossos olhos veem com os vossos ouvidos ouvindo. Em verdade vos digo, muitos profetas desejaram ver o que vocês veem e não viram. Desejaram ouvir o que vocês ouvem e não ouviram. Ouçam, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente caiu em terreno pedregoso, é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo e de momento é rápido. Aí quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e compreende. Esse produz fruto e ele dá 100, outro 70 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, eu quero aproveitar justamente essa passagem, esta parábola, para falar um pouco sobre a vida de São Luís, Santa Zélia, os meus avós espirituais. Que alegria, gente, de verdade, poder falar deles. E posso dizer em particular duas coisas. Primeiramente, até alguns anos atrás eu não esperava gravar meditações e não esperava evangelizar dessa maneira. Todos os dias, meditações que alcançam vocês, que são compartilhadas, que alcançam os corações de alguma maneira, para que possa haver evangelização constante. Não esperava fazer isso, até certo ponto. Pelo menos não era um intuito inicial, até que o Senhor foi inspirando, só que chegou um momento em que Jesus olhou para mim e disse: vai, porque eu quero que você faça agora. Outra coisa também é a nossa capacidade de dar o nosso sim ao ponto de ir lá e fazer. Deus nos chamou, ok, eu vou lá e vou fazer, Senhor. Deus nos quer fazendo, operando, então eu vou lá e vou fazer, Senhor. E por que eu digo isso? Porque hoje, 12 de julho de 2026, a comunidade Chuva de Rosas está completando 2 anos de existência, oficialmente. O primeiro vídeo da comunidade saiu justamente hoje, 2 anos atrás, dia 12 de julho. Eu fiz questão de gravar e lançá-lo no dia de São Luís, Santa Zélia, nossos avós espirituais, nossos padroeiros, patronos, junto de Santa Teresinha, que foi a primeira inspiradora. Graças à sua pequena via, ela que foi a nossa primeira inspiradora, e assim, nossas patronas, e aqui nós temos nossos avós espirituais, digamos assim, ao lado de São Joaquim e Santa Ana. É algo muito forte para mim poder falar para vocês sobre como foi a vida desses dois, mas antes de qualquer coisa eu quero contextualizar essa situação da vida deles em específico. Estamos falando aqui da França do século XIX, ali depois da Revolução Francesa, onde nós vemos, pelo menos nós não, né? Eles viram, melhor dizendo, São Luís viu, Santa Zélia viu o resultado de uma situação revolucionária que derrubou a monarquia, que afastou a política e a religião, que gerou diversas situações. Mais do que isso, eles também puderam presenciar até certo ponto o quanto a liderança de Napoleão também foi muito forte nesse imperialismo que era algo muito violento até certo ponto e muito injusto em diversos casos. E eles também presenciaram o quanto a família deles era muito
forte no sentido espiritual, não porque eles eram muito religiosos, mas porque eles eram muito radicais religiosamente. E assim, por exemplo, o pai de São Luís, que também era militar, ele foi muito exigente com São Luís, muito duro com São Luís em alguns aspectos, quando São Luís era mais novo. E aí, ainda assim, a mãe de São Luís, também muito devota, muito religiosa, católica, ela influenciou ele a ser também esse religioso muito espiritualizado. São Luís, então, assim, na sua adolescência, ele quis entrar também em mosteiro, queria ser religioso. Do mesmo modo, até certo ponto, os pais de Santa Zélia não eram militares, de certa maneira, mas eles também eram muito religiosos. E Santa Zélia viveu nesse ambiente religioso, ela querendo ser também, se entregar a essa vida religiosa, essa vida consagrada em mosteiro, em convento. Mas de ambos os lados acontece justamente o chamado do Senhor. Não esse chamado que faz com que eles se entreguem inteiramente na vida consagrada, mas um chamado que faz com que eles se entreguem completamente na vida laica, na vida ao matrimônio. E como isso aconteceu? É interessante porque o não de Deus também é uma forma de preparar o caminho para aquilo que Ele deseja fazer em nós. Quantas e quantas vezes você escutou um não de Deus e talvez você tenha ficado muito chateado? Mesmo assim, meus irmãos e irmãs, São Luís não ficou chateado porque a sua espiritualidade profunda, esse desejo profundo, fez com que ele entendesse que a vontade de Deus é maior do que a vontade dele. E assim ele aceitou o não de Deus. Então ele continuou a vida dele, até que ele se tornou relojoeiro, seguiu pelo ofício de relojoeiro. Santa Zélia, especificamente, ela ouviu da própria Madre Superiora do convento que essa não era a vocação dela. Esse não era o chamado dela. Ela poderia também se revoltar contra Deus, mas não na profundidade dessa espiritualidade que ela tinha. Santa Zélia aceitou de coração aberto a vontade de Deus. Nós também somos convidados a aceitar de coração aberto a vontade de Deus. Por quê? Porque quando Deus diz não, é a palavra de Deus sendo feita, é a vontade de Deus sendo feita em nossas vidas. E da mesma maneira, nós precisamos estar de coração aberto, do contrário, vai acontecer o que aconteceu com as sementes que caíram em terra dura. Esse coração endurecido que não se abre para a vontade de Deus, as sementes da palavra de Deus vão cair e recair fora do caminho, vão ser despedaçadas, porque você não deixou que Deus fizesse a vontade dele na sua vida. Mas São Luís e Santa Zélia permitiram. E permitiram tão profundamente que eles se encontraram ali naquela ponte de São Leonardo em Alençon. E naquela ponte, Santa Zélia escuta Nossa Senhora dizer: eis aí o homem que eu separei para você. E Santa Zélia, conhecendo São Luís, eles começam a conversar e não demora muito. 3 meses depois, eles já estão em noivado, em processo de noivado. Eles nem demoraram muito, nem esperaram muito em relação ao namoro, nem nada. 5 meses depois, eles já estavam casados. Eles já estavam casados. Por que eu estou dizendo tudo isso? Esse aqui foi o contexto, né? A contextualização da vida deles. E também contextualizando essa história, esse período dentro da França. Estamos falando de um ambiente onde é muito forte ainda os reflexos, né? Todo o resultado da Revolução Francesa. As famílias, elas estavam sendo muito dispersadas para uma vida que não era tão religiosa. E agora pensem comigo, meus irmãos e irmãs, quantos próximos de vocês, quantas pessoas você conhece que tem uma família que não é religiosa, tem uma família que só faz besteira, tem uma família com diversas situações complicadas e em diversos casos, esses familiares, esses seus colegas, esses seus conhecidos, essas pessoas que você conhece, talvez essas famílias que você conheça, elas estão passando justamente por isso, porque não se voltam para Deus. E no meio de todo aquele povo, no meio de todas aquelas pessoas, São Luís e Santa Zélia começaram a construir uma família profundamente religiosa, uma família que buscava profundamente essa vida santa, uma família que tinha hábitos completamente espiritualizados, de ir à missa todo santo dia, de buscar o Senhor constantemente, de desejar o Senhor na Santa Eucaristia. Os dois iam juntos até o confessor, até o padre confessor, diretor espiritual deles, os dois que buscavam constantemente essa vida junto ao Senhor, porque quanto mais próximo do Senhor estiver o casal, mais próximo vai estar também o casal um do outro. E assim, entendendo isso, eles buscaram Deus constantemente e foram nascendo
foram nascendo os filhos, apesar de terem perdido 4, 5 filhas permaneceram ali vivas, junto a São Luís Santa Zélia. E aqui nós temos justamente a busca pela santidade também no meio familiar. Eu gosto muito de uma frase de Santa Zélia, quando ela escreve para a prima dela, se não estou enganado, prima dela, quando ela diz, eu quero ser santo e eu vou ser. E ela fala com toda a decisão do mundo, ela diz, eu quero ser santo e eu vou ser. Para isso, meus irmãos e irmãs, é necessário você estar com o coração aberto. Uma decisão como essa de querer ser santo com toda a força, querer ser santa com todo o vigor, é necessário ter o coração aberto, porque do contrário, as sementes não cairão em terra boa. E voltando para o evangelho de hoje, essas sementes que o Senhor explica para os discípulos sobre toda a perseguição, sobre todas as preocupações, sobre todas as situações complicadas que podem surgir e podem fazer você desistir. As famílias daquela época na França, quantas e quantas famílias com certeza estavam passando por situações complicadas de tribulação e provação e desistiam da sua fé com muita facilidade. E quantas pessoas ao teu redor, próximo de você, podem estar passando por provações e tribulações, por situações de tempestades mesmo, e a fé não é forte o suficiente para se sustentar segurando a mão de Deus. São Luís e Santa Zélia, ao contrário, eles fizeram isso. E no meio de tantos que não estavam conseguindo frutificar, porque o solo dos corações, o solo familiar, não era um solo fértil, não eram corações abertos à palavra de Deus, aqui nós temos justamente um Deus que derramou a sua graça, que plantou a semente nos corações de São Luís e Santa Zélia, e esses corações santos geraram também os frutos da santidade em suas filhas. Como resultado, nós temos então hoje, nós temos 3 beatas, uma venerável, uma serva de Deus venerável, a irmã Francisca, e nós temos justamente esta que é conhecida como a maior santa dos tempos modernos, Santa Teresinha do Menino Jesus, doutora da igreja, uma das 4 mulheres doutoras da igreja, algo que é tão raro, a filha de São Luís e Santa Zélia. Esses pais que no cotidiano, esses pais que na busca cotidiana pela vontade de Deus, eles viveram a santidade. Me diz, meus irmãos e irmãs, como é que está a tua vida? Como é que está a vida na tua família? O quão difícil deve ser para você ter essa busca pelo Senhor e conseguir também ajudar a santificar o ambiente onde está o teu lugar, onde está o teu lar. Mas eu te digo que se você quiser, se você realmente deseja, se você realmente busca, você precisa estar com o coração aberto para que a palavra de Deus que vem do alto não volte para Deus vazia, mas verdadeiramente frutifique no teu coração, porque quando você deixar o Senhor fazer, Ele vai mudar completamente a tua história. Um coração que de fato é aberto para a ação de Jesus é um coração que está fazendo aquilo que São Paulo fala na segunda carta de hoje. Nós que vivemos pelo Espírito Santo, nós estamos aqui buscando de fato esse fogo abrasador, esse fogo do Senhor. Nós estamos de fato buscando o poder e os frutos do Espírito Santo. E nós vivemos constantemente como que gemendo, como que em dores de parto. Por quê? Porque constantemente vivendo as tribulações, as provações, as perseguições, nós estamos esperando o momento em que o Senhor vai nos chamar para nos libertar desse corpo e nos permitir viver na glória celeste. Você precisa viver pelo Espírito Santo, desejando constantemente a glória celeste. Você não pode caminhar neste mundo como se quisesse simplesmente esperar que a morte chegasse, e aí depois você é lançado no purgatório, lançado no inferno e você não sabe porquê, mas a tua vida não revela a santidade. Como é que você quer ir para o céu? Tua vida não revela a santidade, como você quer ir para o céu? Não, precisamos responder da mesma forma como Santa Zélia, precisamos agir da mesma forma como São Luís, precisamos buscar o Senhor todos os dias, precisamos querer ser santos todos os dias, precisamos querer as sementes da palavra de Deus frutificando em nossas almas, porque muitos irmãos e irmãs por aí ouvem a palavra e não a põem em prática, ouvem a palavra e não se deixam moldar por essa palavra de Deus, ouvem as Sagradas Escrituras, mas não concordam, não querem aceitar, não se convertem. Cumprindo aquilo que a profecia de Isaías diz, cumprindo aquilo que Jesus falou para os discípulos quando ele explicou a parábola do semeador. Jesus é o nosso semeador e ele desce do céu, caminha em nosso meio, lança a palavra de Deus para nós e nós temos a escolha, temos a livre escolha, se nós realmente desejarmos, de abrir os nossos corações para receber essa semente que o semeador lançou
fazer dos nossos corações verdadeiramente terra fértil para saber se de fato é isso que Deus quer. Então, ok, eu aceito, eu quero, eu desejo, eu quero que a palavra venha semear no meu coração para que eu seja verdadeiramente santo, santa. Porque se não for assim, meus irmãos e irmãs, estamos vivendo errado. Estamos vivendo errado. Mas eu te convido também a refletir não apenas pelos esforços da vida santa, mas a refletir naquilo que até conversamos também recentemente. Desde o dia 9 estamos falando sobre os frutos de uma vida santa, né? Como foi o caso de Santa Paulina, como foi o caso do Beato João Schiavo, como foi o caso de São Bento. Você abre o seu coração. Você abrindo o seu coração. Imagina você se permitir dizer sim para Deus e os frutos da tua vida com Deus alcançarem pessoas daqui a 5, 10, 15, 50 anos, 100 anos, 100 séculos depois. Imagina você passar por situações onde você está de fato na tribulação, na provação, nas dificuldades, mas você confiou em Jesus Cristo, você viveu santamente e os teus exemplos, o teu testemunho, a tua vida de fé alcança mais e mais almas, irmãos e irmãs, e esse teu legado, depois que você alcançar o céu, vai alcançar também corações aqui e longe, perto de ti e longe de ti. Imagina você, meu irmão, minha irmã, agindo com santidade, vivendo a santidade verdadeiramente, e o teu legado espiritual alcançando tantas almas por aí, assim como São Luís e Santa Zélia, que deixaram com que os frutos da palavra de Deus fossem semear o coração deles, e assim eles derramaram também esses mesmos frutos de santidade nas filhas. As 5 filhas viraram freiras. As 5 filhas têm ares, né? Ardores de santidade. E você, meu irmão, minha irmã, a tua família tem uma verdadeira busca pela santidade? Você, de fato, tem uma verdadeira busca pela santidade? As almas ao teu redor, as pessoas ao teu redor, pessoas que você conhece, as famílias ao teu redor, elas têm o desejo de buscar a santidade? São Luís e Santa Zélia foram uma família, no meio de tantas que estavam vivendo uma ruptura com a religiosidade. São Luís e Santa Zélia foi um marco na vida daquele povo, um marco na vida daquele período, daquela região, ao ponto de a santidade alcançar cada uma das filhas que vieram depois, e não apenas isso. Santa Teresinha, que escreveu a Pequena Via, que escreveu nos seus relatos o conhecimento de uma pequena via, que nos faz entender que a pequenez é uma capacidade profunda de encontrar a santidade e encontrar Jesus constantemente. A pequenez pode nos ajudar na vida comum do dia a dia, pode e vai nos ajudar a ser santos também. Santa Teresinha, que compreendeu isso com muito amor, com muita humildade, com muita busca de fato. Santa Teresinha nos alcança até hoje, e muitos de nós, você que está ouvindo, talvez seja devoto dela. Mas ela só se tornou santa, ela só alcançou essa santidade porque ela reconheceu os esforços de dois corações que cuidaram dela profundamente. Ela disse em escritos: tenho pais que são mais dignos do céu do que da terra. Ela foi agraciada com pais que são verdadeiramente santos. E você, meu irmão, minha irmã, você sendo pai, você sendo mãe, ou talvez você como filho, como filha, o quanto a tua família é santa e o quanto você está fazendo para santificar a tua família. Talvez você não esteja se esforçando o suficiente, e talvez você não esteja dando testemunho suficiente para que outros também busquem santidade. Que nós possamos seguir o exemplo de São Luís e Santa Zélia e desejar que os frutos da semente da palavra de Deus possam cair sobre nós, possam cair em nosso coração e fazer exatamente aquilo que está escrito na primeira leitura de hoje, na profecia de Isaías. A palavra que sai da boca de Deus não volta para Deus vazia, porque ela penetra os nossos corações, e penetrando o terreno dos nossos corações encontra terra fértil, onde pode realizar tudo o que for da vontade do Pai, produzindo assim frutos e mais frutos espirituais, produzindo assim a santidade que Deus quer semear em nós. Abre teu coração, meu irmão, minha irmã, e se permita alcançar-se pela vontade de Deus, alcançar-se pela palavra de Deus, e permita-se também estar disposto a abrir teu coração e sair da tua zona de conforto, para que assim você possa ser verdadeiramente instrumento de evangelização e santidade, de santificação na vida de outros irmãos e irmãs, de outras almas que também precisam ser alcançadas pelo poder
de nosso Senhor Jesus Cristo, pela Sagrada Escritura, pelas santas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a boa nova, que o Evangelho te alcance e alcance também os teus. Te alcance e, pela intercessão de São Luís Santa Zélia, alcance também a tua família e a família de tantos outros irmãos e irmãs necessitados. Você conhece irmãos que precisam da palavra de Deus. Você conhece irmãos, famílias que precisam ser alcançadas pela palavra de Deus. Pensando em cada uma dessas famílias, em cada um desses corações, que possamos pedir que a intercessão de São Luís Santa Zélia possa alcançar essas almas. E que assim as Sagradas Escrituras possam plantar sementes que frutifiquem mais e mais nesses corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que eu sou Mãe Maria Santíssima, seu paizinho São José. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações e até o próximo momento de meditação, meus irmãos e irmãs, por intercessão de São Luís e Santa Zélia, que este aniversário da comunidade, que estes 2 anos de comunidade possam ser uma inspiração para que você também deseje fazer e cumprir as obras de nosso Santo Deus, para que a boa nova, para que o Evangelho alcance cada vez mais almas. Até o próximo momento de meditação.